sendo contra a parte feminina, mas eu gostei deste parágrafo. Irmão Brana diz na mensagem, abandonando tudo, 161, porque você vê que foi a mulher que Satanás usou no princípio. Deus escolheu o homem, Satanás escolheu a mulher. E como que tanto faz o homem como a mulher, hoje, deve fazer sua opção de vida, de escolha, porque Deus continua escolhendo homens e mulheres. Mas Satanás, ele escolheu a mulher para trazer a perversão. Deus escolheu o homem para trazer a salvação. Vamos ver de que lado nós estamos. Satanás escolhe a igreja para trazer seus credos, seus dogmas, suas tradições. Deus escolhe sua palavra. Irmão Brando diz que a palavra que foi feito carne é homem, porque Deus é um homem. Deus veio em carne e ele mostrou que era homem. E a perversão que veio através de Satanás, ele teve que escolher uma mulher. Então você, olhando o paralelo que o irmão Brana mostra da igreja e a mulher, que é a mulher representando a igreja, e também o homem representando a palavra. O homem escolhido foi o próprio Cristo, corpo. Deus escolheu levantar o homem, salvar o homem através de um homem perfeito. Um homem imperfeito não podia nos salvar. Só um homem perfeito. E o homem perfeito foi Cristo. Este foi o homem perfeito. Por isso o irmão Brana pregou a estatura de um varão, quer dizer, de um homem perfeito. E este homem perfeito é Cristo. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Está formando uma igreja agora idêntica a este homem perfeito. Então você vê Deus trabalhando através do homem. Sempre foi assim que Deus o fez. Ele teve que usar um cordeiro antes que o homem morresse. Porque era para o homem morrer, porque aquele que comesse do fruto morreria. E o homem comeu, e Deus, para não matar o homem, ele matou o cordeiro. Então se apresenta o cordeiro para que o homem possa viver. E o cordeiro é morto e o seu sangue aspergido no altar, para que o pecador possa receber o seu perdão. E Deus veio e trouxe outra vez a morte a um homem, ao invés de mim e de você. Por quê? Porque nós não adiantaríamos nada morrer, não salvaríamos ninguém. Deus precisava de um homem perfeito para salvar. Como ele precisava de um cordeiro perfeito para representar o homem perfeito. Aquele cordeiro perfeito representava Cristo. E o cordeiro perfeito não tinha um defeito. Não podia ser cego, manco, ter nenhum defeito em nada. Porque ele representava Cristo, o homem, o Cordeiro de Deus, perfeito. Era Deus em carne, Deus se humanizando para poder salvar o homem imperfeito. Então nenhum de nós podia morrer, por isso Deus teve que verter sangue, Deus teve que ser um homem para poder nos salvar.
Mas logo você vê que Satanás escolhe a mulher. Aí você olha para o outro lado, Satanás escolhe a igreja. Deus não tem uma igreja? Tem. Assim como Deus trabalha na sua igreja, o que é a palavra igreja? O que quer dizer? Os tirado para fora. Saiu de um sistema, saiu de algum lugar. Então, esta é a palavra igreja. Ele tirou sua igreja, seu povo. E esse povo tirado chamou-se igreja. Foi isso que aconteceu com Israel. Quando Deus tirou Israel do Egito, Israel tornou-se sua igreja. O chamado para fora do Egito. Quando Deus nos tirou das denominações, então nós fomos chamados de igreja. Nós éramos um povo, Israel também era um povo, mas agora Israel se tornou uma igreja, porque ele foi tirado uma nação de uma nação. E aqui é tirado também uma igreja de uma igreja, que assim estão as denominações. Sai a igreja de Deus. Este foi o trabalho que Deus fez através de Moisés e através do irmão Brana. O irmão Brana também tirou uma igreja de uma igreja, que é uma igreja de uma nação, como foi tirado Israel de uma nação. Assim ele tirou nós também das denominações. Esta igreja que ele tirou das denominações, ela recebe sua palavra no último dia. Por isso, irmão Brana não ficou apenas como igreja. Ele trouxe uma mensagem para preparar a esposa. É conhecido como noiva, esposa. E agora essa esposa é tirada da igreja. Outra vez. Ela é tirada da igreja. Daquilo que o próprio profeta pregou na primeira e segunda etapa, então sai uma esposa na terceira etapa para este grande rapto. Não podia ser diferente, porque de onde Deus tiraria? Sempre Deus tirou lá do Egito, uma nação pagã, tirou um povo para lhes ensinar o verdadeiro Deus, como ali dentro mesmo já estavam aprendendo sobre o verdadeiro Deus, mas tinham que sair para fazer oferta a este verdadeiro Deus no deserto. Nós tivemos que sair das denominações para no deserto fazermos a nossa oferta a Deus, crendo no único Deus verdadeiro, o que nós não críamos lá dentro da denominação. Nós tivemos que sair de lá para poder fazer a oferta correta, oferecer a Deus um culto da maneira revelada, um só Deus, o batismo no nome deste Deus. Então fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo no profeta, assim como Israel tinha um profeta para tirá-los daquela nação. Nós tivemos um profeta para nos tirar das denominações. Ele está nos preparando agora com esta mensagem final. A mensagem do arrebatamento não é primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa não arrebata ninguém. Primeira e segunda etapa não tem fé de rapto. Irmão Brana mostrou isto, que a fé para o arrebatamento estava na terceira puxada. Ele diz que é na revelação dos trovões. Os trovões não foram revelados dentro da primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa, irmão Brana diz: se é isto que o Senhor me mostrou lá no ano 23, então já acabou. Porque Deus já tinha revelado coisas para o irmão Brana, mostrado a coluna de fogo ali no rio Ohio, quando ele estava batizando o povo em nome de Jesus Cristo. Mas ele estava dizendo em 62, se é esta mensagem, já acabou. Pondo-nos ao lado de Jesus, 55 a 57. Ele disse, se é isto, já acabou. Porque a mensagem chegou ao seu final. Mas aí Deus veio e mostrou para ele
Quando Deus começou a revelar para ele a terceira etapa, irmão Branham mesmo pensou que aquilo era a morte dele. Deus deve me levar agora. Era tão grande o acontecimento que ele pensou que era a morte dele. Deus teve que chamá-lo e dizer: não, isso daqui é uma parte adicional do seu ministério, não é sua morte, é uma parte adicional, quer dizer, é algo que vai ajuntar com a primeira e segunda. A parte adicional era a terceira etapa, e era o que o irmão Branham não tinha naquele momento, certo? Era o que ele não tinha. O ano é 1933, estão dizendo, eu disse 23. Então, aquele tempo, Deus estava trabalhando com o irmão Branham em primeira e segunda etapa, preparando o povo para a terceira etapa. O irmão Branham disse que aquela não era a mensagem do sétimo anjo. A mensagem do sétimo anjo era a revelação da palavra, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Isto ele mostra também nos ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Então nós precisamos acompanhar esses acontecimentos, porque agora ela é esposa quando ela recebe selos, trovões, novo nome, e antes ela não é esposa. Antes ela está na primeira e segunda etapa, ela está amando ao Senhor, gostando do Senhor, enamorando o Senhor, mas na terceira etapa, aí vem o ministério do Filho do Homem. E é isto que mostra, provando sua palavra, 236. O ministério do Filho do Homem veio casando, fazendo o casamento, a união do crente com a palavra. Amém? O que tem a ver isso com a quarta cruz? Certo? A quarta cruz. Mas é porque eu queria deixar esse pedacinho aqui para você, de Deus trabalhar com o homem. Deus escolhe o homem, Satanás escolheu a mulher. Agora, é uma opção de vida. A mulher sabe, Satanás escolhe a mulher. A mulher diz: mas eu não aceito a Satanás, eu quero é Deus. É uma opção, certo? É uma opção. E também o homem, por sua vez, tem que ter a sua opção. Deus escolhe o homem, mas o homem pode dizer: bom, mas eu não quero vida limpa, eu não quero santidade, eu não quero Deus. Então deixa Satanás trabalhar no seu corpo. É uma opção de vida. A pessoa que vai fazer sua opção, porque Deus te criou com livre-arbítrio. Você pode aceitar Deus e rejeitar Deus. Você pode aceitar Satanás e rejeitar Satanás. Você não é obrigado a nenhum dos dois. Deus não te obriga a segui-lo. E nem tampouco você é obrigado a seguir Satanás. Você não é obrigado a ser um escravo de Satanás. E você não é obrigado a ser escravo de Deus. Você é escravo de Satanás porque você deseja fumar, beber, adulterar, mentir, trair, em todos os sentidos. E você é um escravo de Deus quando você deseja deixar Deus agir em você. Perguntar para ele: o que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quiser eu faço. Estou aqui para cumprir a sua vontade. Eu sou o seu servo, sou seu escravo. E o servo é um escravo, certo? Você vai ver no Velho Testamento, o servo é um escravo. A serva de Abraão era escrava, era empregada de Abraão. Então, você é um servo, você é um empregado de Deus aqui. Agora você está esperando salário. O salário é a vida eterna. Você quer salário? É vida eterna. Do outro lado, você quer salário? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele dá, se você quer, é um salário de graça. Nem merecer nós merecemos, mas Ele tem nos favorecido com todas estas bênçãos. Graças a Deus. Bem, então nós temos aqui outra mensagem do irmão Branham, mas no princípio não foi assim. E esta mensagem
irmão Branda fala sobre esta cruz, que eu quero ler para você. Que eu acho importante, e por que fiz esta leitura? Um ladrão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro, por que não desce da cruz? Salva-te a ti e a nós também. Então você tem um de um lado e o outro do outro. Mas só que você vê na cruz, é simples ver 3 cruzes. Está aqui, ó, 27, mas no princípio não foi assim. Muitas pessoas enxergam apenas 3 cruzes no Calvário. Havia 4. Em uma delas estava o ladrão de um lado, um ladrão do outro, Jesus no meio. E Judas se enforcou em uma árvore de sicômoro, que é uma cruz. Maldito é aquele que se enforca em uma árvore. Aí a própria Bíblia mostra isso. E se você notar, os 2 lados, maldito. Maldito aquele que se enforca numa árvore. E aqui em Gálatas capítulo 3, verso 13, diz: e Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. De um lado, um foi maldito e levou um maldito consigo. Isso não é apenas eu quem digo, irmão Brana diz aqui, ó. Maldito é aquele que se enforca em uma árvore. E ali estava o Filho de Deus, vindo de Deus, retornando para Deus, levando consigo o pecador arrependido. Qual o pecador arrependido? O ladrão. Ali já estava ele levando o pecador arrependido. E eu estou representado naquele ladrão arrependido. Você está representado naquele ladrão. Mas Cristo se fez maldito, mas ele não voltou só. Ele se fez maldito, mas pegou e salvou o ladrão, o arrependido. Ele me salvou, ele te salvou porque estávamos representados naquele ladrão arrependido. Então você tem que notar sempre essas coisas. Tem um que arrepende e outro que não arrepende. Tem um ladrão arrependido que Cristo levou ele e até falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Para quem? Para o ladrão arrependido. Para o irmão arrependido, para a irmã arrependida. Arrependido o que fez? Um ladrão podia se arrepender, o outro ladrão não podia se arrepender. E a outra cruz, que era a 4ª cruz, tinha um homem que também não podia se arrepender. E ele tinha que levar alguém que não podia se arrepender. E do outro lado aqui está Cristo no meio, salvando um ladrão que podia se arrepender. Coisa boa é a gente poder se arrepender. Tem hora que a gente não pode arrepender mais. Você acompanhar o que o irmão Brana fala de Esaú? Esaú não podia se arrepender. Fez o que fez, vendeu a primogenitura, aquilo que lhe era mais precioso, vendeu para o seu irmão Jacó. E ele não podia arrepender. O arrependimento não trazia a primogenitura de volta. Ele vendeu o principal. Judas não podia voltar a ser discípulo de Jesus. Ele não podia voltar. Judas não podia estar entre os discípulos no Pentecoste. Então, ele
era um que não podia se arrepender. Ele veio para aquilo. Ele nasceu para aquilo. Vê se você acompanha a Bíblia, porque esses homens, se eu sou representado pelo ladrão arrependido, você também o é. Mas o que você me diz, se você é aquele outro ladrão que não arrependeu, porque ele fazia parte de um outro corpo, que também fez a coisa errada e não se arrependeu? Isso veio desde Caim, Esaú, aí passa até por sacerdotes, Zedequias, por profetas, como Ananias, no tempo de Jeremias, passa por sacerdotes no tempo de Jesus, Anás, Caifás. Aquela semente, ela está percorrendo todo esse espaço de tempo, e ela não parou quando ela matou o Filho de Deus. Aquela semente não parou, porque as pessoas não percebem aquela quarta cruz. Em qualquer cenário que você vê da crucificação, você sempre vê 3. O ladrão da direita, o da esquerda e Cristo no meio. Mas a quarta cruz, ela não é propagada, mas serviu a morte de Judas. A morte de Judas era para levar um pecador não arrependido. Precisava de uma cruz e de um maldito sobre aquela cruz. Um maldito sobre a cruz que não podia trazer remissão de pecados para nenhum pecador, porque ele estava maldito sobre a cruz. E o outro ladrão era maldito com ele. Jesus estava maldito sobre a cruz, salvou um ladrão arrependido e fomos benditos com ele. Amém? Olha, essas coisas, isso pode ser uma mensagenzinha para nós. Mas eu quero saber quem eu sou, quem eu sigo, adepto de quem eu sou. Eu sou aquele ladrão que não arrependeu? Eu sou aquele ladrão arrependido? Se eu sou o ladrão que não arrependeu, eu tenho um meu representante chamado Judas. E que todos os pecadores que não se arrependem têm também o seu representante chamado ladrão, que não se arrependeu. Mas do outro lado, se arrependemos, se estamos ligados a um ladrão arrependido, lembra-te de mim. Não importa o que os outros falam, eu sou maldito que nem todos eles. E, para começar, maldito igual o Senhor que está morrendo na cruz. Mas lembra-te de mim. O outro ladrão não teve nenhuma revelação que Jesus era rei. Porque tem gente que está ao lado de Jesus, mas não tem revelação que Jesus é rei. Eles estão ao lado de William Branham, mas não tinha revelação de que era Deus em carne. Eles viveram ao lado do William Branham, comeram, beberam, caçaram, pescaram, dormiram ao lado de William Branham e não sabiam que ele era o 7º selo encarnado. Estão esperando que o 7º selo se abra. Viveram ao lado dele e não sabia que era a vinda do Senhor em carne humana. Então, muitas vezes se vive perto de Jesus e não sabe que é Jesus o ladrão. Um de um lado dizia,
desce da cruz se tu és o Cristo. Salva-te a ti e a nós também. Esse é o pecador, o ladrão não arrependido. Ele estava representado por um homem que não estava ali perto naquela hora, que não tinha morrido ainda naquela hora, que estava preparando um lugar para ele morrer, para poder levar o ladrão não arrependido para o seu lugar. E ao mesmo tempo estava Cristo morrendo como um malfeitor e um ladrão ao seu lado. Quem falou para aquele ladrão que Jesus tinha um reino, que ele era rei? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O homem pediu uma coisa, era como dizer: nós vamos morrer tudo agora, mas eu vejo que tu és rei, e quando o Senhor chegar lá no seu reino, lembra de mim. Ele nem pediu para ir para lá. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele nem foi aquilo: o Senhor me leva para o seu reino. Ele sabia: sou indigno, eu nem posso pensar no reino, mas eu vou falar isso para o Senhor pelo menos lembrar. Lá no seu reino, o Senhor lembra de mim. E Jesus expôs para ele tão claro, porque estava pensando no reino do milênio, e Jesus já levou ele para o paraíso logo. Diz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Eu pedi apenas para o Senhor lembrar em mim. Não, você não vai apenas ser lembrado por mim, você vai comigo para o mesmo lugar que eu vou. Assim como Judas levou o outro ladrão para o mesmo lugar que Judas foi, para a perdição, onde vai o pecador não arrependido, assim Jesus levou consigo o outro ladrão arrependido para o lugar que Jesus foi. Ele foi para o paraíso. Eu quero que o Senhor lembre de mim no teu reino. Não, antes de chegar no reino, tem muita coisa até chegar no reino. E você quer que eu lembre de você? Não, vamos comigo agora, lá para o paraíso. Você pensa que aquilo ali não foi grande para aquele ladrão? Ele podia morrer agora. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Estou pedindo para o Senhor lembrar de mim lá no seu reino. O Senhor ainda vai para o paraíso e o Senhor quer levar? Eu sirvo para estar ao seu lado, lá no paraíso? Por que o outro ladrão não servia? Porque ele já tinha um representante chamado Judas, o traidor da palavra encarnada. Alguém nos representa nesta cena. Estamos aqui fazendo o papel de alguém. Isso aqui, irmãos, a vida inteira nós pregamos isto. Vamos esquecer de qualquer outras coisas que venham à mente. Vamos lembrar que nós é quem temos que cuidar das coisas. Não são as outras pessoas, não. É nós que estamos ouvindo. Essa mensagem não é para aqueles que não crêem no nosso ministério. Essa mensagem é para nós. É para nós. Qual ladrão te representa? O arrependido ou o não arrependido? Porque o ladrão arrependido tinha um que o representava também, e já levou ele para o paraíso. E o outro ladrão não arrependido tinha outro que o representou também, e foi para o Hades, porque ele estava representando ele. Quanto tempo no ministério de Jesus? Você lembra de 3 anos e meio. Chamado por Cristo para fazer uma obra, faz um trabalho. No final, mostrou suas cores. Irmão, a vitória não é de quem começa. Nós aprendemos isso com o irmão Brano. A vitória não é de quem começa. Quando você começa, tudo bem, porque a vitória no casamento não é de quem começa, é de quem só faz festa nupcial. A vitória no casamento é aquele que leva um ou outro lá no cemitério. Isso é a vitória do casamento. Precisamos aprender isso.
A vitória, termos uma vitória no casamento, na fé. A vitória não é apenas começar a servir a Deus, mas chegar a um fim. Lá no fim, você vai me encontrar servindo a Deus. Judas começou, Judas foi um apóstolo, mas no fim ele foi um traidor. O ladrão já não valia nada mesmo, mas no final da vida, ele estava ao lado de Jesus, teve uma luz, uma revelação. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo você vai estar comigo no meu paraíso. Como que pode? O ladrão podia pensar, como pode esse homem? Esse homem não fez nenhum mal. Nós estamos aqui, este ladrão arrependido dizia, nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram aqui. Mas este homem, da cruz do meio, ele não fez nada. Ele não fez nada. Quer dizer, um ladrão arrependido corrigindo o ladrão que não podia arrepender. Então você sabe que ele não podia arrepender? Ele não sentiu condenado. Você sabe por que a pessoa não arrepende do que faz? Ela não sente que está fazendo a coisa errada. Você pensa que Esaú achou que estava fazendo a coisa errada? Você pensa que Caim estava achando que estava fazendo a coisa errada? Não, ele achou que errado era Deus, errado era seu irmão. Menos ele. Esaú achou que errado era Jacó, menos ele. Ele não via o erro dele, que ele trocava a sua eleição por um prato de lentilha, por um salário, por um mísero salário. Troca-se a vida eterna, troca-se a palavra, troca-se a revelação por nada. Mas por que a pessoa faz? Ela não sente que ela está fazendo a coisa errada. Ela já cruzou a linha da misericórdia. Ela não sente. Se ela sentisse, ela voltaria atrás, ela corrigiria, ela faria como o ladrão. Pequei, mas o senhor, lembra de mim, pelo menos lembra. Nem pediu para ir com ele. Como é que eu vou pedir para ir com uma pessoa santa, limpa? Não, mas pelo menos ele lembrar de mim, pode. Pode pensar em mim, pode lembrar em mim. Lembra de mim. Não, Jesus já diz, não é só lembrar não, você vai estar comigo. Hoje mesmo estarás comigo. Amém. Sabe o que é? Você pode ter sentido um nada. Eu não sou digno do céu. Irmão Brana pregou isso na mensagem, possuindo as portas do inimigo, possuindo todas as coisas. Ele mostrou isto. Eu mereço o inferno, mas ele me deu o céu. Não é aqui achar, eu mereço o céu, eu vou para o céu. Ninguém vai para o céu por merecimento. Eu mereço o inferno, cada pecador merece o inferno. Cada pecador mereceria só falar como aquele pecador, aquele ladrão diz, lembra-te de mim. Só lembra, mas não me leva para junto de ti. Só lembra, por causa da minha vida errada, pelos meus pecados, pela minha incredulidade. Mas Jesus já te salvou. Diz, não vou só lembrar em você, vou te levar para mim. E agora, ele não só lembra em você, ele casa com você. Eu quero que Jesus pense em mim. Não é só pensar em mim. Eu quero que ele me toma para si. Não é assim? É ele tomar no casamento. É isso que faz o rapaz toma a moça para si. No casamento, a mensagem revelada pelo profeta de Deus nesse dia final fez o casamento, e nesse casamento Cristo já tomou nós para ele. Nós não somos mais do mundo. Se você quiser voltar para o mundo, é porque você já era do mundo. Mas você vai servindo a Deus, não tem mais opção. Se você for um crente que ainda está tendo opções, mas se eu voltar para o mundo, olha, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser um artista, eu vou ser um cantor. O eleito, ele olha assim, para quem iremos nós? Se eu voltar para onde? Não tem nada aí mais. Agora eu tenho que voltar, é para o céu, é de onde eu vim. Jesus diz, vim de Deus
e volto para Deus. Agora, se eu vim de Deus, eu vou voltar para Deus. Mas Judas não podia dizer: vim de Deus e volto para Deus. O ladrão não arrependido não podia dizer: vim de Deus e volto para Deus. Porque não veio de Deus. Dá até medo de dizer de onde ele veio, né? Mas como pode? Como pode você dizer que Judas não veio de Deus? E ele não veio de Deus. Como pode dizer que aquele pecador não arrependido não veio de Deus? Ele não veio de Deus. Como pode você dizer que aquele pecador arrependido, aquele ladrão da direita, como você pode dizer que ele veio de Deus? E ele veio de Deus. Para começar, ele andou errado, e por andar errado, foi colhido da terra. E quando ele foi colhido da terra, foi colhido na maldição do pecado, do erro, mas ele reconheceu a palavra encarnada naquele dia na cruz. Ele olhou para a cruz e disse: esse daí é diferente de nós. Nós dois não valemos nada, mas esse daí é diferente. Ele devia olhar para ele assim, devia ver coroa nele, devia ver céu nele. Esse homem é diferente. O outro ladrão olhava para Jesus: se tu és Deus, se tu és Elias, ele fica chamando por Elias aí. Vamos ver se ele vem te salvar e salvar a nós também. Por que você não desce da cruz? Por que não faz algum milagre para eu ver? Não, o outro ladrão não precisou fazer isso. O senhor não precisa fazer mais nenhum milagre. Se o senhor lembrar de mim, é o que eu quero. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém? Agora, isso aqui é muito bom. Vamos repetir. E Judas se enforcou em uma árvore de sicômoro, que é a cruz. Maldito aquele que se enforca em uma árvore. E ali estava o Filho de Deus, vindo de Deus, retornando para Deus, levando consigo o pecador arrependido. Oh, meus irmãos, quem que você leva? Quem que você leva? É incrível isso na terra. É incrível. Se você caminha dia e noite com um maconheiro, você não pode se livrar de que é um drogado também. Você está caminhando com ele? Se você caminha com um traficante, você não é outra coisa. Você está caminhando com ele, você está querendo aprender com ele tudo para poder ganhar o seu dinheiro fácil e matar os outros através das drogas. Se você caminha com um homem que faz a coisa errada, que a gente começa assim, é o homem, a mulher, ele começa fazendo as coisas erradas e não se arrepende. Nós temos que chegar a um ponto de arrepender. Se hoje você arrependeu, é aquilo que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque você ouviu a voz do Espírito Santo, veio através de quem? Era um homem chamado Jesus. A voz do Espírito Santo, através de Pedro, um mortal, que tinha errado há poucos minutos atrás. A voz do Espírito Santo, através de Brana. Se você olhar pelos lados do homem Brana, você diz: mas não pode, esse homem um dia pôs o revólver aqui, esse homem um dia diz: fala para eles que eu não estou em casa. Você vê os lados do homem, e que outro podia dizer assim: não, eu não vou seguir um homem desse não. E Deus estava operando naquele homem. Tem hora que você não entende porque Deus trabalha num homem desta forma. Mas Deus trabalhou em William Branham assim. Por isso, quando você tiver algum desespero na vida, lembra que teve o William Branham, que teve um desespero na vida também, que quase foi a um suicídio, mas Deus entrou em cena. Pôr a mão na alta tensão, se fosse um de nós já estava morrendo torrado. Ele foi pôr a mão na alta tensão, já caiu lá de cima e se encontrou deitado em cima da cruz. É como esse poste, porque o irmão Branham trabalhava nessas linhas aí, nesses postes que tem um de travessado, formando uma cruz. A hora que ele voltou, ele estava em cima de uma cruz daquela.
As pessoas não percebem a maneira de Deus trabalhar. Tem hora que o crente pensa que ele terá a vida só sossegada. Não, você tem vida aflita. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Não vá na conversa de pregadores que diz que na terra você vai viver bem. Se você viver bem na terra, porque você não tem céu para você. O que você tiver já está na terra. Mas no mundo tereis aflições, dificuldade, doenças, problemas. Vá a Deus, pede a Ele. Ele é seu curador, Ele é seu salvador. Corra a Deus. Lembra-te de mim. Quem é que você vai levar com você? A quarta cruz tinha um homem que levou o pecador de uma terceira cruz. Ali estava, na quarta cruz. Quem sabe Jesus salva esse daqui. E ali você não vê a cruz de Judas, mas ele tem uma cruz e está também levando consigo para a perdição o outro do outro lado. Um é salvo, o outro perdido. Mas um é salvo porque tem um Salvador aqui morrendo. E o outro é perdido porque tem um perdido morrendo com ele. Que as suas obras eram iguais. Roubou, matou. Sim, roubou a vida, matou, negou a palavra, negou Jesus. Judas negou a palavra. Judas negou que Jesus era a palavra do dia. Quando ele pertenceu àquele ministério, ele negou que Jesus era a palavra do dia. Em qual cruz você está? Qual lado? Porque tem um que te representa. Tem um que te leva para o céu e o outro te leva para o inferno. E os dois foram malditos. Maldito aquele que for pendurado na cruz. Jesus foi. Maldito aquele que for pendurado na cruz. O ladrão da direita foi. O ladrão da esquerda foi. Judas também foi. Maldito que for pendurado na cruz. Se você olhar assim, todos estão debaixo da mesma maldição. Um recebeu a maldição minha e sua, mas ele era o nosso Salvador. Ele tomou a nossa maldição, o nosso pecado. Aí eu pude me arrepender e abraçar-me a ele. O outro foi maldito com o que morreu maldito, porque não tinha como se salvar. Não tinha alguém que o representava para a salvação, e sim para a perdição. Mas aqui está. Ali estava o Filho de Deus, vindo de Deus, retornando para Deus, levando consigo o pecador arrependido. Você tem que ver até quem você leva atrás de você. E você tem que saber quem que você está seguindo. Você tem que ter revelação para isso. Porque as pessoas melhor do que Judas, você não precisava. Podia olhar e dizer, esse daqui foi um discípulo do Senhor. Maravilhoso homem. Cuidava até do dinheiro. Ajudava órfãos, viúva. Ele cuidava do dinheiro. Um grande personagem. Mas entregou. Porque ele queria. Ele tinha mais amigo no mundo. Eles querem fazer amigo no mundo do que amigos de Deus. Foi isso que Judas fez. Ali estava o Filho de Deus, vindo de Deus, retornando para Deus, levando consigo o pecador arrependido. O filho da perdição, vindo do inferno e retornando para o inferno, levando o pecador sem arrependimento. Quem é que está te levando? O pecador sem arrependimento. Faz a coisa errada e não vê que fez errado, que não arrepende. Tem gente que trai o marido, trai a mulher, mas não arrepende, acho que não fez errado. Não, fiz meu papel. Isso é como o pecador não arrependido. Tem gente que faz a coisa errada, irmão com irmão, e não se arrepende.
porque acha que não fez nada errado. Se Judas soubesse que ele estava fazendo uma coisa errada, ele poderia, na hora, consertar. Mas fique inconsciente. Depois que entregou, depois que crucificou a palavra feito carne naquele dia, aí viu que não tinha jeito, mas já tinha crucificado, Jesus já tinha morrido. O que ele fez? Agora, o jeito é eu ir para outra cruz. Porque eu vou ter que levar aquele perdido ali. Aquele perdido que não arrependeu. Aí Judas foi e morreu noutra cruz. Para poder levar outro perdido consigo. Na mesma pena capital. Um para salvação, outro para perdição. Quem te representa nessa cena? Quem é você nessa cena? Nossos feitos, nossos atos, nossos pensamentos. O pensamento do ladrão era: lembra-te de mim. Só isso que eu quero. Se você diz para Osmar, lembra de mim, em oração. Então, enquanto eu estou aí fora, fulano de tal, irmão, fulano, irmã, pediu oração. Eu lembrei em você. E o pecador pediu: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus já mostrou para ele: não, se você está morrendo comigo aqui na cruz, não vai dar para esperar o reino, não, você vai ter que ir comigo para onde eu vou. Você é semente minha, você está arrependido, eu estou indo para o paraíso hoje mesmo, estarás comigo no meu paraíso. Você já pensou bem a hora que o pecador, lá no paraíso, daqui a pouco ele olha de lado: oh, Jesus ali, eu estou no paraíso dele, ele está aqui mesmo. Você já pensou? Lá do outro lado da vida, saber, morremos, mas encontrar, abrir os olhos lá no paraíso, e ali estava o pecador arrependido, reconheceu a palavra do dia na última hora e se salvou. Judas, um pregador, traiu a palavra de Deus na última hora e se perdeu. Deixa eu terminar. Então, logo que Cristo derramou o seu Espírito Santo e ele teve que entrar em cena, o anticristo entrou em cena. Tudo isso tinha que acontecer. Jesus tinha que morrer para que o Espírito Santo pudesse cair. Judas tinha que morrer para que o Espírito de Satanás pudesse descer também e operar entre o povo, entrar nos corpos. E nos últimos dias, quando o Espírito Santo começar a se revelar, os últimos dias eram os últimos dias em William Branham, o Espírito Santo começando a se revelar. Ele estava se revelando. Lá quando ele revelou em Jesus, era o Filho do Homem. Ele disse: se vocês pecarem contra o Filho do Homem, vocês serão perdoados. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nem neste século, nem no porvir. Mostrando que para os dias de William Branham seria muito pior do que nos dias de Jesus. Porque pecar contra Jesus, Filho do Homem, tinha perdão. Pecar contra Jesus Cristo nos dias de William Branham não tinha perdão. E era Jesus Cristo em William Branham. Ele só estava noutra carne, mas ele já não estava mais no nome remidor. O nome remidor, Jesus Cristo, ele já tinha operado. Quando ele vem e você peca contra o Espírito Santo, é quando ele está no nome de revelação. O nome do revelador, Bran. Agora não tem perdão, nem neste século, nem no porvir. Aí tem uma pergunta aí no ar: mas se alguma irmã, algum irmão retornar, tem perdão? Tem perdão. Aquele que retorna sempre tem perdão. Aquela que retorna sempre tem perdão. É só retornar para provar que não é daquele Judas e que não é daquele pecador não arrependido. Você faz parte do pecador arrependido e do Salvador Jesus Cristo. Amém. E nos últimos dias, quando o Espírito Santo começar a se revelar, o anti-espírito também vem. Quer dizer, o contra o Espírito Santo também vem. O Espírito anticristo. Então vemos que eles operam um com o outro. Jesus disse: tão parecidos que enganaria até
o próprio eleito, se fosse possível. De tão parecido. Judas era tão parecido que, se possível, enganaria os discípulos. Porque Jesus diz: um de vós há de me trair. E alguém podia perguntar: pergunta para ele, sou eu, hein? Aí Jesus: não, é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Deu para Judas. Como? O que tem que fazer, faça logo. Os discípulos nem entenderam aquilo. Sabe, a Bíblia diz que os discípulos disseram: Jesus estava mandando ele comprar víveres, alimento. E estava falando: você tem que fazer, vai comprar depressa. Os discípulos também só pensando no natural, que nem nós, assim, só pensando em carne, churrasco. Só pensando no natural. Os próprios discípulos. É ele que é o homem da bolsinha, é ele que tem o dinheiro. Então Jesus está dizendo para ele comprar víveres, alimento. Não, o que tem que fazer, faça logo. Se você tem que me trair, trai logo. Não fica aí 9 horas, não. Me trai logo. Me entrega logo para o sacerdote. Diga para o sacerdote que eu não sou de Deus. Diga para ele: você viveu comigo aqui, mas diga para ele: você foi chamado por mim, fez os milagres aqui no meu nome, mas diga para eles logo: o que você tem que fazer, faça logo. E os discípulos nem perceberam. Irmãos, o espírito do anticristo, o espírito de Judas, é tão próximo ao Espírito Santo que muitas vezes os discípulos não entendem. Os discípulos de Brana não vê. Trabalha tudo numa simplicidade, não vê. E ali está, aqueles espíritos trabalhando, e discípulos de Brana, vou dizer, porque são discípulos da manifestação de Deus em carne nesse dia final no nosso profeta. Agora, e nos dias da esposa? Quando que eles podem ver? Vão blasfemar da esposa. Porque lá atrás era um homem só, aqui é um corpo de crentes. Eles vão blasfemar mais ainda. Mas não tinha perdão no tempo do irmão Brana, e também não tem perdão da blasfêmia hoje, deles não poderem acompanhar a revelação que essa esposa de Cristo tem hoje. Ela tem uma revelação que o irmão Brana pregou e que o povo não alcançou aquela revelação, e que o irmão Brana diz: está acontecendo coisas, algo misterioso no nosso meio, e duvido que vocês estão vendo. Ele falou para os americanos, e agora eu tenho que falar para muitos do Brasil: duvido que vocês estão vendo. Se visse, não faria o que estão fazendo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade da sua palavra, da revelação que o Senhor tem manifestado através do seu profeta. Ajuda-nos a viver a vida correta, abençoada, santificada, cheia do Espírito Santo, cheia dos trovões, do novo nome, desta revelação que o mundo odeia. E o mundo odeia a revelação a um indivíduo, diz o seu profeta. Satanás odeia esse tipo de revelação dada a uma pessoa. Eles querem que seja um grupo, mas é a uma pessoa que o Senhor dá a revelação. E o diabo odeia. E tem hora, Senhor, que o diabo é pastor, o diabo é obreiro, o diabo é diácono, o diabo é crente. Ele odeia a revelação dada a um homem. Isso é o que o seu profeta ensina, e estamos agradecidos por isso, Pai. Na revelação de Jesus Cristo, Cristo, mistério de Deus revelado, o seu profeta diz estas coisas. Satanás odeia esta revelação que vem ao indivíduo, mas nós amamos, nós cremos nessa revelação. Obrigado, Senhor, dá-nos pulso de fé para prosseguirmos nessa jornada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Cheguei aqui com minha alma batida e tão cansada de viver esta minha vida. Estou à beira do abismo e orbitar.
Aqui no mundo tudo é ilusão. A ti entrego corpo, alma e coração. Senhor, me aceite, eu imploro teu perdão. Deus, preciso mais e mais te conhecer. Preciso entender o teu querer. Preciso, ó Deus, de paz na minha vida. Saindo dos meus olhos, te agradeço por sua misericórdia. Teu amor, ó Deus, entrou na minha vida. Aqui no mundo tudo é ilusão. A ti entrego corpo, alma e coração. Senhor, me aceite, eu imploro teu perdão. Deus, preciso mais e mais te conhecer. Preciso entender o teu querer. Preciso, ó Deus, de paz na minha vida. Deus, com lágrimas saindo dos meus olhos, te agradeço por tua misericórdia. Teu amor, ó Deus, entrou na minha vida. Deus, preciso mais e mais te conhecer. Preciso entender o teu querer. Preciso, ó Deus, de paz na minha vida. Deus, com lágrimas saindo dos meus olhos, te agradeço por tua misericórdia. Teu amor,